A paz do Senhor, bom dia. Estou aqui em mais um programa Mais na TV. Eu me chamo Érica Almeida e eu quero te convidar para você assistir toda a programação que está muito especial. No nosso programa de hoje, nós teremos um quadro muito legal chamado Papo Reto, que vai trazer perguntas, respostas. Teremos um convidado especial de devocional, louvores, que você possa ser alcançado pela palavra, pelo louvor. Nós já queremos declarar uma manhã de bênção, não só para você, mas para sua casa, sua família, que você receba da abundante graça de Deus, que você seja alcançado. Se você amanheceu esse dia de hoje entristecido, querendo desistir, saiba que o nosso Deus lhe deu mais uma oportunidade, uma chance de vida, para que você glorifique, entregue a sua vida a Ele, coloque todos os seus medos, preocupações nas mãos do Senhor. E agora, nesse momento, nós queremos te convidar a ouvir o nosso devocional do dia com o nosso adolescente. O nome dele é Caleb. Estará trazendo uma palavra diretamente do céu para o meu e para o seu coração. Confira agora aí. Um bom dia, paz do Senhor. Me chamo Caleb. Estou aqui para trazer um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus. Quero dizer que Ele te ama e que se você está aqui nesta manhã ouvindo essa palavra, saiba que Ele tem um encontro marcado com você. A palavra que eu irei ler se encontra lá em Lucas, no capítulo de número 15 e no versículo de número 11, que vai nos tratar a respeito do filho pródigo. Vamos ler. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ali começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfubarras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos dedos. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Nessa parábola que eu acabei de ler, nosso Senhor Jesus, ele está falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele retrata muito bem da nossa vida, pois é isso o que o pai do filho pródigo fez com ele, Jesus faz conosco. Por mais que nós possamos pecar, errar e nos perder, Jesus, ele está pronto para nos abraçar. Então, analisando um pouco mais esse texto, nós percebemos que haviam 3 homens: o pai e os 2 filhos. Logo, o filho mais novo pediu a sua parte, no caso, a sua herança, e o pai separou a herança entre os 3. O filho mais novo pegou a sua herança e, como está dizendo aqui, foi para uma terra distante, para outra terra. E lá ele gastou, usurpou de tudo que poderia querer. Ele queria se saciar de alguma forma. Mas havia um problema. Infelizmente, isso é o que acontece muitas das vezes com nós. Nós buscamos nos regozijar, nós desejamos nos alegrar em outros lugares, em outros momentos, com outros amigos, com outras pessoas, mas nós nos esquecemos
de quem realmente tem essa fonte para que nós não possamos voltar a ter sede, é Jesus, que nem está escrito lá em João, no capítulo número 4, quando vai nos tratar acerca da mulher samaritana, que Jesus tem um encontro com ela e fala e oferece-lhe da sua água. A água que a mulher samaritana estava oferecendo, que estava precisando, era uma água espiritual. Jesus fala que se ela tomasse da água do poço, ela voltaria a ter sede. Mas a água que ele ofereceu para ela e a água que ele hoje te oferece é a água da vida eterna. Ele falou que nós não teríamos a sede, porque a nossa sede seria saciada. Então Jesus, ele é essa única fonte. Eu não estou dizendo que se nós bebermos dessa água que Deus nos oferece, nós não teremos aflições. A própria Bíblia já fala, no mundo tereis aflições, mas temos bom ânimo, pois eu venci o mundo. Agora, voltando um pouco para a palavra, nós podemos perceber que o filho pródigo, ele retorna à casa do seu pai. Mas antes dele retornar, o país, a cidade, o local onde ele estava, passou por um grande período de fome, podemos dizer assim, de miséria. E ele, como estava usurpando, estava exercendo tudo que qualquer um poderia querer, ele foi lá, gastou todo o seu dinheiro, e aqueles amigos, aquelas mulheres pela qual eu creio que ele tenha se relacionado com todo aquele dinheiro, o abandonaram. Isso também já serve muito nas nossas vidas, porque hoje em dia nós estamos em uma amizade muito superficial. As amizades de hoje em dia estão só para os momentos bons, para as alegrias, para os sorrisos. Mas isso não é o conceito de amizade. A amizade é aquela pessoa que está sempre próximo de você, que está te ajudando, a caminhar. Se uma pessoa te afasta de Deus, eu sinto em te dizer, mas ela não é uma amizade verdadeira. Ela é uma amizade que está te afastando do caminho de Deus, o caminho bom e que é perfeito. E foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Ele se relacionou com outras amizades, com mulheres, e quando o dinheiro dele acabou, que era a fonte de que estava surpreendendo todas as outras pessoas para ficar perto dele, o dinheiro acabou e as pessoas também automaticamente foram embora. Elas não ligaram para ele, estavam apenas ligando para o que ele tinha. E quando isso aconteceu, ele ficou sozinho, ficou deprimido, ficou sem nada, sem dinheiro. E quando esse país teve esse momento de fome, ele pediu um trabalho. E como se diz aqui no versículo 15. Então ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, aquele estava passando por um momento de tanta miséria, de tanta dor, de tanto sofrimento, que ele estava desejando comer a própria comida dos porcos. Que no caso, para nós, não é combustível. Podemos dizer que para nós é lixo, não serve para a gente comer. Mas ele estava com tanta fome, estava sem ninguém que estava desejando comer. Então foi quando a Bíblia diz aqui que ele cai em si. Ele se lembra que até os trabalhadores de seu pai tinham pão em fartura. Já ele, que era filho, estava longe, estava afastado, estava deprimido. Isso é o que acontece com nós, infelizmente. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós estaríamos em um lixo, em uma lama. Mas Jesus, com seu amor, ele nos salvou e nos tirou de lá. E ele, no versículo 17, diz assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele volta. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que ele ainda estava longe quando o seu pai o viu, correu, o abraçou e o beijou. E o filho pródigo fala para o seu pai: já não sou digno nem de ser chamado seu filho. Mas o seu pai vai e diz: trazei depressa a melhor roupa, vestindo-o,
pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Essa parte aqui eu gosto muito, eu acho muito interessante, pois o filho pródigo, ele era o pecador. Podemos se dizer que éramos nós, mas o pai era Jesus. Muitas das vezes nós vemos casos de pais abandonando seus filhos, brigando, e infelizmente se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, era o que teria acontecido com a gente. Mas ele com seu amor se morreu por nós e se entregou na cruz do Calvário. Não era pra gente ter pai, era pra gente... A gente é uma das piores pessoas do mundo, nós somos pecadores, mas mesmo assim, por mais que nós possamos pecar, nós possamos nos afastar de Deus, Ele mesmo assim, Ele quer nos vestir, Ele não quer colocar sandálias nos nossos pés. E se nós possamos ver o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nem está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós formos olharmos para a história, a morte de crucificação, ela era para ladrões e salteadores, para as pessoas de demais, como posso falar, demais tipos. E a morte na cruz, ela era uma morte lenta, uma morte dolorosa, e eu ainda acho incrível que tem pessoas que falam que Jesus não morreu, ou ele só desmaiou. Isso não é possível. Os romanos, eles eram especialistas em matar. Então, Jesus com certeza morreu, se entregou por nós, e hoje nós temos essa chance, que nós possamos hoje voltar para a casa do Pai e nos reconciliarmos com Ele. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Palavra abençoada, eu tenho certeza que alcançou a sua vida, o seu coração. Esse é o nosso jovem que faz o estudo do jovem teólogo. Os nossos jovens têm sido uma bênção aqui, recebendo do Senhor e agora sendo canal de bênção, não só para a minha vida, como também para a sua vida. Se você tem aí um jovem, eu já te convido que ele possa estar participando das nossas programações. Lá no Tempo Central, nossa igreja é presidida pelo pastor Joel Barros. Os nossos jovens e adolescentes têm avançado na palavra e a graça, o conhecimento tem alcançado ele. E nesse momento agora, eu quero te convidar a preparar o seu coração para receber um louvor. A nossa adolescente também estará trazendo uma linda canção. O nome dela é Brenda Cainara. Receba agora este louvor. Impossível é detalhe pro meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus vai além da razão. E confundidos ficam aqueles que desacreditaram nas promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha. Levante as mãos para receber milagre. Meu Deus vai te surpreender com milagre. Quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Neste problema Deus já decretou um milagre. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. E confundidos
ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha. Levante as mãos para receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Nesse problema Deus já decretou um milagre. Não se preocupe, você vai viver milagre. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Deus determinou e ninguém vai revogar. É milagre que Ele vai realizar. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Deus determinou e ninguém vai revogar. É milagre que Ele vai realizar. Levante as mãos para receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Neste problema Deus já decretou um milagre. Não se preocupe, você vai viver milagre. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. Aleluia. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Para a glória de Deus. Glória a Deus, que louvor abençoado. Esse louvor, ele falou ao meu coração e eu tenho certeza que também é ao seu. O nosso Deus, ele já tem falado através dos louvores, da palavra. E agora nós temos um quadro muito especial nesse programa de hoje, o Papo Reto, que é com perguntas, dúvidas dos nossos jovens e adolescentes. Os nossos umadianos enviaram para a gente algumas dúvidas. E quem irá fazer parte desse quadro é o nosso diretor da UMAD, Luiz Orlando. Ele estará trazendo as perguntas e respostas que nós possamos conferir e talvez essa também possa ser uma dúvida e já seremos esclarecidos. A paz do Senhor, me chamo Luiz Orlando, um dos diretores da UMAD, e aqui a gente está com o quadro Papo Reto, onde a gente responde dúvidas dos nossos jovens. A primeira dúvida é: quem é a mulher de Apocalipse 12?
Bem, a gente, para explicar sobre a mulher do Apocalipse 12, a gente também tem que falar das nossas tradições interpretativas, das várias denominações que pensam e interpretam a Bíblia de forma um pouco diferente. Por exemplo, a visão idealista eclesiológica dos reformados, como presbiterianos e demais, a mulher ela representa o povo de Deus ideal, ou a igreja de todas as eras. Já a visão histórica mariológica dos católicos, eles veem essa pessoa como Maria. Mas vamos falar de nós, pentecostais. Nós acreditamos na visão dispensacionalista, ou seja, uma visão futurista, onde essa mulher ela representa Israel nacional. O sol e as 12 estrelas simbolizam a glória das tribos de Israel. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta fala sobre evolução humana e estudo bíblico. Dá para conciliar, crescer em ciência, ser um cientista, ser um professor universitário, pesquisar e mesmo assim a fé não entrar em conflito? Com certeza sim. A Bíblia está repleta de pessoas que desenvolveram tecnologia, como Jabal, descrito como um antepassado dos que vivem em tendas, começou a produzir tendas, onde mudou toda a forma de viagens, a forma de abrigo. Nós temos Jubal, que é citado como o pai de todos que tocam liras. Ele não só tocava, como ele produzia instrumentos musicais, mostrando que a tecnologia daquela época já era algo desenvolvido. Tubal-Caim, a gente identifica ele como o primeiro artífice de instrumento de bronze e de ferro, ou seja, já na era do ferro, já era desenvolvido através de homens que foram sido usados por Deus de capacidades intelectuais para desenvolver técnicas já evoluídas desde aquela época. Bezalel, Aholiabe, são artesãos cheios do Espírito Santo para realizar o trabalho de metais, pedras e madeiras para o tabernáculo. O tabernáculo era uma verdadeira obra de arte, onde o Espírito Santo deu capacidade. Mas e hoje? E num tempo de hoje, os nossos cientistas, será que os nossos cientistas, nós que estudamos a ciência, nós que pesquisamos, estamos na universidade, falamos de vários cientistas, será que eles tinham alguma coisa contra a fé? Muito pelo contrário. Isaac Newton, por exemplo, um físico e matemático que fez a lei do movimento, lei da gravitação universal, é a base da física clássica. Ele escreveu mais sobre teologia do que ciência, era um homem de fé. Newton acreditava firmemente que Deus via o universo como uma obra, ele via todo o universo como uma obra divina perfeita. Outro, Kepler, que da astronomia é uma referência, ele que desenvolveu a lei do movimento planetário, ele via o trabalho científico como uma fórmula de pensar os pensamentos de Deus. Isso é extraordinário. Ele acreditava que Deus criou o universo com ordem, harmonia e matemática. Outro, Mendel, na área da genética, ele contribuiu e ele é o verdadeiro fundador da genética moderna. E ele era um monge agostiniano. Realizou experimentos em um mosteiro, ou seja, tinha uma vida devota a Deus. Blaise Pascal, por exemplo, matemático, físico e filósofo, ele tem o princípio de Pascal, ou a da hidroestática. Um homem de fé, ele disse que foi profundamente cristão, e ele escreveu obras defendendo a fé como um pensamento, e ele que cria o argumento de Pascal. Temos mais, como Michael Faraday, físico e químico, contribuiu com descobertas fundamentais sobre eletricidade, sobre magnetismo, era um cristão devoto, era alguém que via a ciência como forma de glorificar Deus. Louis Pasteur, também, esse que teve uma contribuição na química, na microbiologia, fez vacina, pasteurização, teoria germinal das doenças. Ele defendia
a crença em Deus e dizia que um pouco de ciência afasta de Deus, mas muita ciência aproxima-se dele. E tem mais que a gente não vai perder mais tempo, mas nós queremos dizer que a ciência, ela nunca foi contrária a Deus, muito pelo contrário. A cada vez que o homem se debruça sobre o microscópio, olha para as estrelas, ele consegue ver o poder, a grandeza de um Deus que criou todas as coisas. Vamos para a próxima pergunta. Um jovem perguntou: o homem nasce bom ou mal? Bem, o estado original do homem, ele foi criado bom, reto e perfeito. Mas, a partir da sua queda, ele perde essa condição. E então, a partir do primeiro homem, nós herdamos uma natureza pecaminosa. O homem, ele não é pecador porque peca, mas ele peca porque a sua natureza é pecaminosa. Por último, a quarta pergunta fala sobre dízimos e oferta. Bem, qual é a diferença entre dízimo e oferta? Dízimo é a 10ª parte dos rendimentos, considerada santa e pertencente a Deus. É uma prática que antecede a lei de Moisés, é uma prática que era destinada ao sustento do ministério e hoje é a forma com que a igreja se mantém. Mas o dízimo é uma forma de agradecer por tudo que Deus nos dá. Então, é uma forma de dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que Deus tem me dado, eu vou devolver para Ele, que é dono de todas as coisas. Já quando a gente fala de oferta, elas são voluntárias, espontâneas, entregue além do dízimo. Além daquilo que você já dá por obrigação, porque não lhe pertence, a oferta é um ato voluntário, que auxilia nos projetos. É uma forma a mais de dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que tu tem me dado. Então, dízimo e oferta é obrigação? Sim, é obrigação daquele que reconhece que Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o Deus que nos dá saúde para trabalhar, e é a forma da gente dar algo que é nosso, algo que a gente tem, que pode ou não ofertar. É uma forma de dizer para Deus: Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ti, e eu te oferto, eu ajudo a Tua obra, eu invisto em missões, eu invisto na proclamação do Seu reino. Então, se é uma obrigação, eu acredito que não é uma obrigação, é um dever e uma forma de gratidão. Então, acabou o nosso quadro Papo Reto e eu espero você no próximo programa. E agora eu quero te convidar para você conferir a agenda da UMAD. Hoje nós teremos o nosso jovem teólogo lá no Tempo Central, às 19 horas. Aula ministrada pelo nosso diretor-geral da UMAD também, Luiz Orlando, estará ministrando lá a sua disciplina. E no sábado nós temos um evento muito especial. Jovens de Honra, às 17 horas no Tempo Central, e a nossa mocidade não pode ficar de fora. Domingo, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30, e à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto da família. Na segunda-feira, nós temos o nosso culto de doutrina, uma ministração da Palavra de Deus, de ensino, ministrada pelo nosso pastor Joel Barros. Você e a sua família não pode ficar de fora. Participe conosco de todas as nossas programações. Nosso programa já está chegando ao fim e nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que ficou aí do outro lado, recebendo mais do Senhor. Até a próxima quinta, que você possa ser alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. Até mais!